seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Direto ao Assunto, diretamente de Campina Grande. Estou aqui com meu parceiro José Neumani Pinto, que vai me acompanhar hoje nessa entrevista. Vamos falar hoje, o assunto principal da nossa conversa hoje é este livro. Direito, História, Direito e Contemporaneidade. Ensaios interdisciplinares sobre o pensamento jurídico brasileiro. É um livro que foi organizado por mim, historiadora Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, e o meu colega, o meu amigo Helry Charrier da Costa Santos, que é historiador e advogado, e vai ter a oportunidade de vir aqui conversar conosco, ainda em Campina Grande, sobre esta obra, que é uma coletânea de vários autores que versam sobre história, sobre direito. Quem tiver acesso a esta obra vai ter condições de pensar o Brasil contemporâneo a partir desse abraço entre a história e o direito. E hoje estamos recebendo aqui Leonan Lisiero, que é um dos autores do livro, né, História, Direito e Contemporaneidade, e Leonan vai nos falar sobre federalismo. Leonan é professor concursado da Universidade Estadual da Paraíba. Leonan é doutor em Direito pela UERJ. Isso. E Leonan vai nos contar um pouco sobre federalismo, e eu considero, Leonan, seja bem-vindo ao podcast Direto ao Assunto. Leonan vai conversar um pouco sobre um tema que não está lá, nunca está lá em 1891, com a primeira Constituição Republicana. E hoje, nesses últimos dias, aí é que essa temática do federalismo se faz presente. Lendo o teu texto, eu me lembrei de um episódio recente que trata da intervenção do governo federal em torno das polícias militares, que têm autonomia de acordo com as constituições. E aí eu pensei que esse é um momento muito importante para a gente pensar o federalismo e também esse tipo de intervenção que acontece desde o momento em que o federalismo se fez presente no Brasil, a partir, né, institucionalmente falando, da Constituição Republicana de 1891. Tem uma figura de destaque no seu texto e como é que chama a sua parceira? Sabrina. Sabrina, que é uma figura de destaque da Primeira República inteira, que é o Rui Barbosa. Sim. Então, quando se fala na Constituição, se fala na Constituição de Rui Barbosa, e alguns falam na Constituição de Prudente de Moraes e de Rui Barbosa, porque o Prudente era o presidente da Constituinte de 91. Pois é, o Rui Barbosa não era propriamente um republicano fanático, ao contrário, né? Rui Barbosa, nós acabamos de fazer um podcast com a Mary Del Priore a respeito da família imperial, e o Rui Barbosa foi, inclusive, personagem do livro da família imperial, da Mary, porque era advogado da família imperial, quando a família já deposta, né? Advogado em assuntos de herança, de dinheiro, né? E o próprio Rui Barbosa, ele se comportou o tempo inteiro se referindo à questão federativa, que era o forte dele, né? Ou seja, uma coisa que vinha já do Império, apesar de ter nascido nos Estados Unidos da América, numa república que congregou estados americanos. Ainda não era a potência que é os Estados Unidos, eram, 13, 16 estados, né? Eu queria saber de você o seguinte: até que ponto o Rui Barbosa trouxe da monarquia e, sobretudo, da República Americana, da República Yankee, material para compor essa Constituição? Bem, eu vou tentar sintetizar a resposta em dois núcleos. Tá? Vamos pensar assim: o Rui Barbosa, ele é uma figura central na política brasileira, no pensamento político, isso é inegável. Tá? É um personagem que não dá para estudar qualquer período entre o final do Império e o início da República sem transitar por ele. Tá?
Ainda que, obviamente, ele não tenha sido presidente da República, ele tenha tentado 2 vezes, pelo menos. Mas o Rui ele foi um personagem muito importante. A importância dele começa durante o Império, mas quando há a proclamação da República, isso é muito interessante, no dia 15 de novembro de 1889, o Estado Federal brasileiro começa ali, naquela tarde. O que acontece, né? A revolta inicial dos militares, sobretudo chefiados ali, né, um pouco a contragosto do Deodoro, era contra o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Né? Quando eles depõem o gabinete, posteriormente depõem a monarquia como um... que a impressão que foi é o seguinte, já estamos aqui, a gente já derruba, né? Não era uma coisa que inicialmente estava completamente planejada, né? Pelo que eu tenho, né, das minhas leituras, eu reparo que teve um pouco ali de improviso nesse aspecto. Quando, na tarde do dia 15 de novembro, o Marechal Deodoro assina o decreto número 1 da República, esse decreto ele é formulado ali pelo Rui Barbosa e esse decreto transforma as antigas províncias em estados federais. Então, ocorre uma determinada ficção ali. Por que ficção? Porque o Brasil era um país no qual já era um império continental, no qual já havia a presença de eu vou chamar de forma imprecisa aqui, de um espírito federativo ali, porque já existia federalismo no Brasil antes da República ser proclamada. Tá? Federalismo é movimento político, federalismo é doutrina, federalismo não é forma, forma é o Estado Federal. Isso vem ganhando corpo, sobretudo a partir do Manifesto Republicano de 1870. Porém, o Rui, quando pensa o Brasil para uma federação, que a gente talvez consiga pensar de forma de uma ideia de um exercício intelectual de história contrafática, que o Brasil, se não houvesse o golpe da República, ele poderia ter se tornado em determinado momento uma federação, porque acho que talvez se caminhasse para isso. Ele olha para o Brasil, mas ele comete um erro, não vou dizer erro, ele tem uma visão turva sobre o Brasil, muito turva. Tá? Isso que eu estou falando agora não é uma coisa minha, isso é uma coisa que é uma posição defendida por um dos maiores pensadores do século XX no Brasil, chamado Oliveira Viana. Ele menciona muito isso no início do 2º volume de Instituições Políticas Brasileiras. O Rui Barbosa era um homem muito à frente do seu tempo, era um intelectual absurdo, né, como todos sabem. Só que o Rui Barbosa olhava para o mundo anglo-saxão de forma idealizada a se aplicar determinados conceitos e práticas no Brasil, que teve uma formação muito distinta. Né? Uma das coisas que o Oliveira Viana chama atenção é a ausência da cultura brasileira de autogoverno comunitário. O Brasil não tinha isso. Fora assim, uma ou outra cidade, mas o Brasil não tinha isso. Não tem esse espírito comunitário como os Estados Unidos, né, gestaram em toda a sua história pré-independência. E muitos dos institutos... Você não inclui nem as câmaras, que foram os primeiros... Não, então, porque veja bem... reuniões políticas. Porque veja bem... Câmaras municipais. Sim, mas nós temos câmaras municipais, mas a população das cidades era uma população pequena, né? A gente tinha ali uma questão de política local ali, mas predominantemente o Brasil ele era ocupado por, né, grandes latifúndios com uma lógica de privatização do espaço. É uma coisa muito curiosa, porque o direito público brasileiro ele nasce do direito privado. Ele vem essencialmente das relações de direito agrário, vamos colocar dessa forma. O que detém o poder político eram, né, o que a gente chama normalmente de latifundiários, mas é o que o Oliveira Viana vai chamar do clã senhorial, que ele é um senhor de pequenas comunidades rurais que trabalhavam na terra. A visão do Oliveira Viana é uma visão meio feudalística para o Brasil. Eu sei que existe um problema nessa leitura, mas é a leitura que ele acompanha que eu vou usar para fazer a crítica. Quando o Oliveira Viana vai começar a se debruçar sobre os problemas da Federação Brasileira, isso fica muito expresso num livro que ele publica no começo dos anos 30, chamado O Idealismo da Constituição. Né? Que ele vai verificar como é a Constituição de 1891 e ele vai começar a apontar diversos problemas do seu texto. Entre eles, muito da adaptação mal feita
que o Rui Barbosa idealiza ali, porque obviamente, né, ele não era o presidente da Constituinte, era o presidente de Moraes, mas ele teve uma participação muito grande no modo como o Estado Federal brasileiro foi pensado. Tanto que praticamente só ele é lembrado, né? Só é lembrado, exatamente. Somente ele. A responsabilidade é quase que completa dele, tanto que as pessoas esquecem da figura de Prudente de Moraes ali à frente dos trabalhos. Exatamente. E completamente a favor pelo menos é o que me pareceu até agora dentro das leituras, a favor, atestando esse Brasil federativo que foi pensado, que teve como figura de destaque nesse momento Rui Barbosa. Eu vou dar um exemplo, Isabel. Leonardo. Por que os estados têm 3 senadores cada um? Na nossa federação hoje, 88, vocês votam em 3 senadores lá para São Paulo, o pessoal que vota 3 senadores pela Paraíba. Por que cada estado da federação tem 3 senadores? Aí vocês vão falar, muito fácil, porque os estados eles são iguais entre si. Não importa o tamanho do PIB, o tamanho territorial, a população. É verdade, é verdade. Em muitos estados federais, o número de senadores é distinto. Isso vai refletir qualidades específicas locais, como por exemplo no Canadá, né? Por exemplo, Ontário tem muito mais senadores do que boa parte das outras províncias canadenses, né? Na Alemanha também, as Länder têm número ali que eles chamam de conselheiros federais distintos. O Brasil acompanha a lógica dos Estados Unidos, de ter o mesmo número de senadores por estado. Quando os Estados Unidos se tornam uma federação, né? Em 1780, eu vou colocar 1787 por causa da aprovação da Constituição, ainda que isso se concretize 2 anos depois. Existiam ali 13 pequenas ex-colônias, pequenas repúblicas, que não tinham exército próprio, né, dependia muito daquela questão de exército de milícia formada na comunidade, num mundo distante, em que eles não sabiam que tinham para o oeste, né? Com a França com uma colônia em cima deles, a Espanha com uma colônia abaixo deles e os ingleses podendo voltar. Existe uma certa lógica na engenharia constitucional dos Estados Unidos do porquê existia a igualdade entre os estados. Até porque, em tamanho e população, eles ali tinham um determinado grau ali de similitude. É uma situação completamente distinta do que era o Brasil em 1889, com as antigas 20 províncias se transformando em 20 estados, com realidades completamente diferentes, com estados concentrando grande população, com grande influência no jogo político e outros não. Você já entrou numa outra questão que eu ia chamar a atenção aqui, que é justamente essa inspiração de Rui Barbosa numa realidade muito distante da nossa. Quer dizer, a gente pensa os Estados Unidos como um país continental como o Brasil, mas naquele momento daquela Constituição lá de 1787 eram apenas 13 colônias. Então, a realidade brasileira era mais complexa. E aí vem o meu questionamento. Eu quero que você continue discorrendo acerca dessa complexidade. A minha questão é pensar como é que os estados, como é que a Constituição, teoricamente, deu conta dessa questão da complexidade do Brasil nesse momento, que era muito maior que os Estados Unidos já, né, em 1891. E como é que os estados fizeram para dar conta dessa complexidade de um país continental, dessas particularidades presentes em cada estado, né, vamos dizer, a partir da Constituição de 1891. A gente tem uma questão muito interessante, porque o Brasil se torna uma federação com o decreto do Deodoro. Isso é uma coisa muito específica do Brasil, né, porque nós temos, em momentos de ruptura institucional, uns vácuos constitucionais que são preenchidos por decretos, né? Lá com Vargas foi a mesma coisa. Na ditadura militar, com os atos institucionais, foi algo parecido. Quando o Deodoro, ainda que assine a transformação das províncias em Estado, mas isso de forma fictícia, houve uma reconcentração do poder. Durante o Império, sobretudo no Segundo Reinado, o Brasil, muitas vezes, ele funcionava quase na prática como um Estado federal. Vamos colocar dessa forma, ainda que não fosse. Tanto que é pensado esse momento das regências como um momento em que o federalismo
aparece. Mesmo sem ser institucionalizado, né? Exatamente. E né? a própria reação à tentativa de centralização política de Dom Pedro já é visto também como uma necessidade brasileira de autonomia, porque ele não conseguiu promulgar a Constituinte de 1823, aqueles trabalhos, né? Ele outorgou uma Constituição de 1824 justamente porque ele não aceitou diálogo esse que tinha a ver justamente com essa necessidade de autonomia. Exato. E acho que, de certo modo, isso foi até um pouco necessário, porque existem algumas leituras, talvez atitudes assim tenham salvado o território brasileiro de não ser uma América espanhola, como foi, né? Isso é muito curioso, porque o papel que a monarquia teve, a utilidade política em determinado momento da história brasileira também, ela acabou contribuindo para começar a consolidar uma cultura de um Estado continental. Não vou falar a ideia de nação ainda, porque isso é uma coisa do século XX. Mas de um Estado continental. Voltando aqui na tua pergunta inicial, claramente, né, o governo da capital, né, do Rio de Janeiro, como, né, chefiado pelo Deodoro, ele passa a implementar uma política autoritária, né, de nomear os antigos presidentes de Estado, naquele período de transição até a Constituinte. Tá? Que o Deodoro, ainda que tenha assumido, ele não era necessariamente a pessoa também mais republicana do mundo. Né? Tanto ele quanto o Floriano, eles eram, né, criados, né, ainda que alagoanos, eles são crias de um outro movimento político, de influência também durante o Império, que é um autoritarismo gaúcho, já que os dois também foram, né, na Escola Militar de Porto Alegre. E isso é uma coisa muito interessante, porque esse autoritarismo representado pelo exército, que ele começa a ganhar um determinado protagonismo ali, ele passa o tempo todo da República Velha tentando buscar um determinado espaço que se perde com o fim do governo Floriano, que ficou ilegitimamente no poder, todo mundo sabe disso, né? Quando o Prudente de Moraes assume, a gente já tem uma outra perspectiva de como o Brasil ele começa a se operacionalizar nessa relação dos estados, em especial como é que a gente pode denominar? Eu vou usar um termo do Osni Duarte Pereira. Na formação de oligarquias. Né? Os estados eles começam, né, a formar uma elite política muito ali vinculada a determinadas propensões econômicas, que por sua vez algumas dessas elites oligarcas elas se mostram mais poderosas do que outras. Existe uma leitura que desde o Prudente de Moraes até o Washington Luiz, né, e na escola, né, nos ensinam que é a República do Café com Leite, mas é óbvio que essa república tinha muito mais café do que leite. Sim. Porque Minas Gerais era um player importante, mas não era um player tão importante a ponto de fazer frente com a presença que foi São Paulo. Durante boa parte da Primeira República, o controle da União não era um controle da União por si. Ele é um controle de se pensar que Estado, que elite política vai controlar a União por determinado tempo. Isso é uma perspectiva interessante, porque nós temos ali São Paulo, aí Minas Gerais um pouquinho mais fraco, mas ali com alguma relevância. Rio Grande do Sul com bastante relevância, ainda que muitas vezes os livros de história não versem sobre isso. E aí elites locais ali espalhadas pelo Brasil sem muita presença no Rio, né? Uma outra coisa ali, mas nada consolidado. Quando o Vargas, não à toa, que vem do Rio Grande do Sul, né, conduz a Revolução e os militares entregam, né, o cargo para ele lá em, acho que novembro de 1930, né, a perspectiva do Brasil muda. É uma ruptura tão grande para a lógica das relações federativas, na minha leitura, tanto quanto foi a proclamação da República. Eu concordo, porque nesse momento inicial foi muito complicado
pensar a autonomia dos estados, né? Nessa fase República da Espada, esses primeiros anos, foi muito complicado. Mas eu não sei se Neumann concorda com o que eu vou dizer, mas eu acho que o federalismo nunca foi exercido com tanta plenitude quanto nesse momento de continuar dessa primeira república. Tanto que a primeira medida de Vargas, quando tomou o poder, foi o quê? Foi centralização política a toda prova, né? A autonomia dos estados, ele praticamente acabou no primeiro momento, né? Porque Neumann sabe mais dessa história do que eu. A intervenção nos estados veio com toda força. Exatamente. E o Vargas, ele é um personagem, talvez o personagem político mais importante do século XX. Acho que não tem o que a gente também discutir muito sobre isso. Né? Mas o controle que a União fazia nos estados pré-Vargas, pré-1930, assim, eventualmente você tinha situações de intervenção federal, decretação de estado de sítio, o Arthur Bernardes ficou praticamente o tempo todo do governo dele. Estado de sítio? Estado de sítio. Que o Arthur Bernardes ficou o tempo todo governando praticamente em exceção, né? O Arthur Bernardes era uma pessoa completamente maluca, paranoica, né? Você sabe. Mas isso também é herança, né? Da tentativa de golpe de Estado contra o Epitácio Pessoa ali em 22, né? Porém, quando os estados eles ganham essa autonomia, vamos dizer assim, lá no comecinho da República, eles precisam se constitucionalizar. Daí vem as constituições estaduais. A Constituição de 1891, ela tem uma característica que não foi repetida por nenhuma outra. Ela era muito descentralizadora. Claro, ideário do Rui Barbosa. Se os Estados Unidos têm uma Constituição pequenininha que deixa os estados tendo muita autonomia, aqui vai ser assim aqui vai ser parecido, né? Então a coisa era um pouco solta, porque todas as outras constituições elas foram muito restritivas do modo como os estados fariam suas próprias constituições. A da República Velha não. Por isso que nós tínhamos estados, por exemplo, com governador que se chamava governador, em alguns o governador se chamava presidente, em alguns o tempo de mandato era diferente, era 6 anos, era 8 anos, era 4, podia reeleição, podia reeleição alguns indefinida. Estados tinham Senado, outros não tinham Senado. Tinham Senado, exatamente. Como isso acontece nos Estados Unidos. Que as eleições eram... não combinavam, quer dizer, alguns tinham 5 anos, outros 4 anos. Exato, porque não havia uma ideia de um pleito eleitoral nacional coordenado, os partidos eram estaduais, né? Então, a realidade da República Velha, ela é uma realidade que não se repetiu mais no Brasil, né? Porque isso levou a determinados esgarçamentos, né, sociais ali né, durante todos os quase 40 anos de vigência da Constituição, quase 40, que a União não conseguia manter o controle. Porque a gente está falando da União, a gente ainda está falando de elites locais. Tá? A gente tem uma outra coisa ali, né? O Epitácio tenta fazer uma coisa desenvolvimentista ali no Nordeste, mas é muita pouca coisa. Isso você tem um território continental, um Brasil pouquíssimo povoado, daquela faixa ali do litoral para dentro, né? Da qual a União não conseguia ter muito controle de imposição normativa, imposição política. Tanto que isso do meio para o fim da Primeira República passou a ser um problema, né, Neumann? Porque as elites locais era que davam as cartas. A impressão é de que o governo federal, apesar de ser de concordar, né, de ter apoios da política dos governadores, da política do café com leite, mas parece que chegou um momento que isso ficou meio fora de controle e quem criticava aquele tipo de política, a crítica que era feita partia disso, né, desse questionamento. Exatamente. Eu acho que, né, nessa figura de quase, não vou falar que é terra arrasada, mas de insegurança, um movimento natural que aconteceu em 30 foi um movimento de supercentralização. Sim. Excessiva, é verdade. E a todo momento, desde 1930, as constituições ou supercentralizam ou
solta um pouquinho, descentraliza um pouquinho. 88 é uma Constituição democrática, né, preza o estabelecimento de um Estado democrático de direito no Brasil, respeitando a autonomia dos estados, o município virou parte do Pacto Federativo, ainda que os municípios já tivessem autonomia, né, mas enfim, ela ganha uma importância maior. Mas a Constituição de 88, ela ainda é bastante centralizadora em comparação à de 1891. Bastante. Então, bastante. qual é a sua explicação para o fato de que não dá para distinguir autonomia de soberania para entender as articulações do federalismo no Brasil? Vamos lá. Na verdade, hoje nós podemos falar em autonomia e em soberania dos estados? Em autonomia, sim. Passados pelo Estado Novo, depois pela ditadura militar. Existe uma coisa que é muito repetida em direito constitucional, em teoria do Estado, que os estados nacionais têm como característica a sua soberania, que é essa capacidade de se afirmar como uma única ordem perante outros estados nacionais e ter uma supremacia sobre todos os outros poderes internos. A soberania sempre tem essas duas faces. Por sua vez, os estados, repetido, os estados têm autonomia, né? E fica uma coisa que a autonomia ela é uma determinada liberdade, um determinado poder de fazer determinadas atividades, mas ela não é tão potente quanto uma soberania. É um pouco a impressão que a gente tem hoje. E, de fato, tem um porquê de se pensar assim. Só essa questão da autonomia e soberania, e algumas constituições falavam em soberania na época da República Velha, constituições estaduais, mas o meu entendimento é muito mais por ausência de uma clareza conceitual. Vamos pensar uma coisa. Hoje a gente consegue ter uma clareza do que é a diferença de uma federação e de uma confederação. Certo? Certo. A federação é formada por uma Constituição, tem um governo centralizado, com poderes estabelecidos, né, com uma complexidade de ordenamentos subnacionais. A confederação não. A confederação é formada por um tratado internacional, o órgão não é um órgão de governo, mas é um órgão ali, de assembleia, que é chamado normalmente de dieta. Os estados são soberanos, eles são livres para sair quando quiserem. Hoje a gente consegue ter essa noção. Em 1787, né, a gente não tinha essa noção. Tanto que essa clareza conceitual do que é a diferença de federação e confederação ficou sendo escrita durante todo o século XIX. Né? A gente começa a ter uma clareza ali melhor de chamar de federação, por exemplo, os Estados Unidos, e confederação, por exemplo, sei lá, a Confederação do Reno, isso mais ali para o final do século XIX. Né? Com a ideia de autonomia e soberania é algo meio parecido. Porque quando a gente vai ler textos da época do Império, né, juristas, Teixeira de Freitas, vai ler Visconde do Uruguai, ou até mesmo no começo da República, o próprio Rui Barbosa, no começo da República, a gente não tem muita clareza conceitual. Muitas vezes estão querendo falar de autonomia chamando de soberania, e muitas vezes chamando de soberania e autonomia. Tem até um discurso do Prudente do Campos Salles, que ele vai falar sobre a ideia de dupla soberania, porque a federação tem dupla soberania, porque a soberania do Estado Nacional é a soberania dos próprios estados, só que essa soberania não é uma soberania tão soberana assim. O próprio, né, isso é curioso, quando a gente vai chamar também essa ideia de teoria geral do Estado, isso é um conhecimento sistematizado do finalzinho do século XIX para o começo do século XX. O próprio um dos autores mais importantes desse movimento na Alemanha, né, o Georg Jelinek, quando ele vai falar de autonomia dos estados, ele vai chamar aquilo de soberania. Porque não existia ali uma clareza conceitual muito, muito forte. Essa clareza que hoje já existe, hoje tem. Né? Quando a gente pensa em soberania, é a União. Exatamente. Não são os estados, Leonan. Exatamente. Tem uma definição quase militar. Né? Mas quem garante a soberania são as Forças Armadas. São as Forças Armadas, exatamente. Porque justo por isso que a gente tem, por exemplo... Que você falou.
Por isso que nós temos o Ministério da Defesa só na União. Você não tem por que ter um Ministério da Defesa entre os estados. É por isso que a União, e uma das características soberanas dela é o seguinte: se dois estados entrarem em conflito, como já aconteceu no Brasil muitas vezes, né, é que a gente não tem mais isso, a gente esquece, mas isso ocorreu. A União ela tem o poder de intervir. Está na Constituição. Né? Ela pode intervir para apoiar um lado e para colocar fim ao conflito. Né? A União ela tem como, entre as várias características, solucionar conflitos de Estado. Se for conflito armado, como não acontece mais, mas já aconteceu, com a força do Executivo. Se for conflito, sei lá, jurídico, como até hoje temos aí, né, que o Supremo, né, não consegue resolver, o Judiciário é o responsável por isso. Né? Não à toa existe vou dar um exemplo bobo sobre isso. Durante muito tempo, Acre e Amazonas ficaram brigando por causa de uns municípios. Então vocês podem reparar que no mapa do Brasil tem uns mapas antigos. Até hoje, Piauí e Ceará. Ceará, exatamente. A chamada faixa de Gaza nordestina. Exatamente. Até hoje nós temos esse conflito. Né? Isso influencia, por exemplo, no mapa. Alguns mapas do Acre, a divisa dele com o Amazonas tá retilínea. Em alguns ele tem um bico para dentro do Amazonas. É por causa disso. O Acre ganhou a disputa. Então o correto é o mapa com bico. Né? Então, uma das características de soberania é justamente ser um poder superior, né, supernos, né, a ideia de soberania, para resolver conflitos ali de organizações entes políticos subnacionais, como a gente chama nossos estados. Né? Eu vou concluir agora com uma colocação que tem tudo a ver, não vai ter a ver nenhum corte em relação ao que você está dizendo, que é para a gente justamente pensar as constituições estaduais no presente e o que a gente tinha lá em 1891. Partindo dessa coisa de autonomia, de soberania, eu queria que você trouxesse um pouco para o público aqui do podcast Direto ao Assunto, como é que os estados brasileiros pensaram essas constituições, essa questão da autonomia, da soberania, lá em 1891, que estava tudo meio confuso, né? Eu vi aqui no seu texto que São Paulo dizia que era autônomo e soberano, enquanto que outros estados não se enxergavam assim. E como estão essas constituições hoje, né? Porque, como o Neumann falou, você colocou aí, quer dizer, havia uma grande liberdade, uma grande autonomia para se fazer as constituições, as eleições, e hoje essa autonomia, nesse caso, não existe mais. Então, como é que a gente pode pensar as constituições estaduais lá em 1891, tá? E hoje? Como é que a gente pode pensar? Que naquele tempo era café, algodão. Hoje é money. Né? Exatamente. Então os estados têm uma autonomia muito reduzida pelo grande poder monetário federal. Né? Exatamente. É muito boa essa pergunta. Eu vou até responder ela com uma crítica e vou soltar uma provocação em cima disso. No início da República, como a Constituição não tinha muitos limites sobre... Por exemplo, a Constituição falava você não pode ter, sei lá, um monarca em São Paulo, por exemplo. Vai ter que ter a forma republicana. Mas dentro do que havia de um espelho federal aos estados, eles tinham bastante autonomia. Né? Alguns estados, como a gente já falou aqui, tinham Senado, outros não tinham. Tinha estado que tinha algumas particularidades do Poder Judiciário, tinha estado que conferia a cidadão determinados direitos. Tinha estado que o presidente do estado, que era os governadores, né, chamava presidente, tinha uns que chamavam como governador, tinha estado que falava que o mandato era de 6 anos, tinha estado que falava que podia ter reeleição indefinida. Então, havia até porque o núcleo da política, ele é um núcleo local ali. A gente tem uma mudança de eixo, né, também a partir de 1930. Por isso os partidos se nacionalizam. Né? Hoje, para a eleição estadual, ela é feita junto com a eleição federal. Tanto que quando a gente está estudando nesse momento, a gente tem uma certa dificuldade, né, de pensar os partidos em nível regional, estadual e em nível nacional. A gente fica meio confuso, porque hoje não, isso é completamente... Isso tudo acabou em 30.
nos partidos estaduais. Acabou tudo em 30. Quer dizer, o Getúlio e as Forças Armadas que tomaram o poder junto com ele extinguiram a possibilidade da luta política interna nos estados, criando um controle, né? Porque os partidos são todos federais. E é um controle que permanece até hoje. Sobretudo por uma observação que o Neumann fez. Olha que legal. Muito do que os estados, da situação que os estados hoje têm, a gente pensa, mas o estado ele não é muito autônomo. Uhum. Autonomia não é só poder ter competências para legislar sobre determinados assuntos. Tudo bem, os estados têm pouquíssima competência também, desde 1930. Só que os estados também têm uma competência, têm uma autonomia reduzida no aspecto financeiro. Claro. Ou seja, boa parte dos estados depende da União para se manter. Depende da União, que eu digo assim, nos repasses. Tá? São repasses obrigatórios. São recursos. Tudo bem. A Constituição diz que há determinados recursos, eles são obrigatoriamente dos estados. Tudo bem que isso é automático, a União tem que entregar. Mas isso é em razão de uma repartição de receitas estabelecidas pela Constituição. Em outras palavras, se o Brasil se fragmentasse, possivelmente somente São Paulo teria condições ali de ter algum tipo de sobrevivência como país antes de virar um país falido. Uhum. Então, Minas Gerais, talvez um pouquinho, olhe lá, mas seria São Paulo. Uhum. Então, boa parte, né, dos problemas federativos que nós temos hoje são os estados tentando buscar dinheiro, e a existência dos municípios como entes federativos, isso acaba ainda limitando mais ainda o poder dos estados. As desigualdades são enormes. São enormes. Leonan. E aí eu quero continuar aqui fazendo uma provocação. Acho que Neumann vai gostar. Neumann gosta de provocação. Vamos lá. Um dos modos de pensarmos a história da Federação Brasileira no século XX é a história da União contra São Paulo. É a União tentando conter São Paulo. São Paulo é a pedra de sapato da União. Os Estados Unidos não têm São Paulo. O que eu digo no peso. Nossa, nós temos a Califórnia, temos o Texas, né? Mas não chega perto no grau de assimetria que São Paulo representa para a Federação Brasileira. Tá? Eu não estou falando isso de forma negativa ou positiva. Isso é fato. Sim, é um fato. Isso é fato. Né? São Paulo tem um centro gravitacional, demográfico, financeiro tão grande, e já tinha isso desde a Primeira República, né? Ainda que a cidade de São Paulo não tivesse todo o tamanho que tem hoje, que desde 1930 a história da União foi uma história de tentativa de controle de São Paulo, sobretudo nos períodos autoritários. Teve até guerra. Revolução de 24. E de 32. E 32. A ditadura militar... Que os paulistas comemoram até hoje. E eu digo que comemoram certo, que comemoram bem, porque perderam, mas perderam com dignidade. Eles perderam defendendo uma Constituição de verdade para o Brasil. E não aquele simulacro do Vargas, exatamente, que governou 7 anos sem, pelo menos na ditadura, ele tinha um respaldo da ditadura, constitucional até, de Chico Ciência, que ele abandonou, né? Mas eu acho que São Paulo faz muito bem em comemorar a sua derrota, porque foi uma derrota da dignidade, da democracia contra todo o aparato de controle federal sobre os estados. Eu concordo. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque são determinadas características meio que semi-patrióticas que alguns estados têm. Isso é uma coisa muito curiosa. Que a nossa federação ela tem uma particularidade também, que ela é uma federação muito homogênea perto de muitas outras. Não estou falando que ela é completamente homogênea, claro que não, mas ela tem... Só que é muito interessante quando nós temos essas particularidades históricas, como eu falei, semi-patriótica, porque não é questão do Estado, da população com o seu espaço. Né? Tem uma coisa, por exemplo, uma coisa tola, mas que eu acho muito legal, né, particularmente, são os gaúchos chamando a sua polícia militar de brigada militar. Porque é uma ênfase, olha, nós temos uma diferença aqui, né? Nós preservamos essa tradição aqui. São Paulo tinha força pública. Tinha força pública, né? Durante a ditadura militar, São Paulo a ditadura tinha 2 problemas federativos, 2 pedras no sapato. Uma delas era São Paulo, que tentou conter boa parte do tempo. A outra ela conseguiu resolver, que foi o estado da Guanabara.
que é o que eu chamo aqui de violência federativa, que acabou gerando problemas estruturais gravíssimos, das quais a população da cidade do Rio de Janeiro é vítima até hoje. Tá, muito bem, isso é um outro assunto, mas isso aqui eu também trato aqui no livro. Sim, não, mas tá tudo aí. Mostra o livro aí, Isabel. Sim, claro. Leonan tá me devendo, viu? Eu vou mandar o livro. Tanto que o símbolo, a capa do livro é o Palácio Moro. Ele é o... Você conheceu. Eu conheci o Palácio Moro, e o Palácio Moro foi derrubado para construir o quê? O que é que está no lugar do Palácio Moro? Aquela praça horrorosa. Praça Paris. Uma capital de um país estrangeiro. Tanto que eu começo o prefácio do livro falando sobre isso. A primeira frase do livro, eu vou pedir licença, deixa eu falar isso aqui. A nossa felicidade aqui é fazer propaganda de livro, Leonan. Estamos aqui a fazer propaganda de 2 livros e inúmeros autores. Olha como é que eu começo. Olha, eu começo o livro no prefácio. Há uma triste praça no centro da cidade do Rio de Janeiro. E é que eu começo a falar da ideia da violência federativa, do porquê da foto do palácio. Porque isso sintetiza também, isso simboliza o agigantamento da União perante os Estados. Né? E toda essa luta constante entre democracia e autoritarismo no Brasil, que é uma luta da União contra os poderes locais. Porque a gente fica pensando em autoritarismo do executivo fechando o Congresso, controlando o judiciário, mas autoritarismo é também a União controlando diretamente os estados, sufocando qualquer tipo de veleidade. Eu queria falar de respiro democrático, de exercício democrático da população. Né? E essa questão da autonomia é muito importante, sem dúvida nenhuma, porque quando a gente olha que o Brasil vive momentos de questionamento da democracia, é porque a autonomia, o federalismo foi achincalhado, vamos dizer assim. Isso a história nos mostra vários exemplos, né? De que, quer dizer, quando a União é centralizadora demais, então a democracia fica suspensa, a autonomia dos estados fica em suspense também. Tocar no Palácio Moro? Eu conheci o Palácio... Eu sou velho, cara. Eu conheci o Palácio Moro e conheço a Praça Paris, que é um nada. A Praça Paris é um nada. Lembrando lembrando que estamos na Paraíba, vou finalizar aqui o podcast falando da minha alegria, da minha emoção de Neumann, né, de ser um cidadão, de ser paraibano como eu paraibana de Campina Grande, Neumann, paraibano de Uiraúna. Então, para mim é um dia de glória estar aqui, né, pensando o Brasil, discutindo o Brasil, falando de livro, de obra literária, de obra também, né, de obra histórica, de obra que traz também o direito para a gente pensar o Brasil, e está aqui, como a gente falou em off, com Leonan Lisiero, que é um cara que um híbrido federativo. Um exemplo máximo do federalismo, porque nasceu em Minas, aí morou um tempo em São Paulo, no Rio de Janeiro, e a minha curiosidade maior era saber de onde era o Leonan Lisiero, que ninguém sabia. E finalmente eu descobri que a minha esposa, paraibana, é Sabrina, que escreveu o capítulo comigo, que é historiadora. Sabrina. É a tua esposa, Sabrina é minha tua colega parceira. historiadora. Muito bem. E agora a gente tem um filho, né, o Siddhartha, que nasceu em Campina Grande. Então eu consegui o meu green card daqui. Eu sou cidadão campinense. Ele é uiraunense, mas e também cidadão campinense. Muito bem. Leonan, foi um prazer recebê-lo aqui. Quero que nós tenhamos a oportunidade de conversar outras vezes. Vamos encerrar o nosso podcast Direto ao Assunto, agradecendo a você que ficou até aqui. E outros, virei ainda aqui com o Neumann falar sobre o texto, né? O texto que eu escrevi, que eu contribuí aqui com a obra, História, Direito e Contemporaneidade, com o prefácio da ministra
do Superior Tribunal de Justiça, Daniela Rodrigues Teixeira, tá? Foi quem prefaciou o nosso livro. Vou voltar aqui com o Neumann, só nós dois, né, Neumann? Do jeito que você gosta, não é isso? E eu também. Só nós dois para falar do meu texto, da minha contribuição para a obra. E também vamos ter a oportunidade de conversar em outro programa, em outro episódio, com o historiador e advogado Heuri, que também é organizador da obra. É isso aí, Leona. Muito obrigado, Leona. Muito obrigado pelo convite. Foi um momento de grande prazer. Obrigado. Né? A gente conversava aqui pensando coisas. É isso aí, pessoal. Tchau. Até a próxima.